Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Estamos aqui em mais um propósito de oração e hoje estamos iniciando um grande propósito muito especial. Durante 7 dias estaremos, meus irmãos, em jejum e oração. Um jejum parcial, como eu estive falando ontem, isso mesmo, onde iremos tirar partes de alguns alimentos. Isso é uma forma de agradecimento, de buscar ao Senhor e de agradecer por tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo ele fez por nós. Não existe vitória maior do que a vitória da cruz. Não existe vitória maior do que a vitória da cruz. Ninguém, meus irmãos, vence o mundo. Ninguém, meus irmãos, vence o pecado. Ninguém vence, meus irmãos, as aflições deste mundo. Nada. Ninguém vence a morte, a não ser por meio de Jesus Cristo. Jesus, meus irmãos, ele venceu todas as coisas por meio da cruz, isso mesmo. E nós estamos vivendo esse propósito de humilhação, de oração e de agradecimento pelo amor de Deus de tal maneira, que deu seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. Que nem está escrito lá no Evangelho de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, olhe bem, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu bem mais precioso, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que nós podemos fazer, meus irmãos, para retribuir tal amor é crer, é entregar a nossa vida pela fé a Jesus Cristo, é se render-se a Ele para que Ele conduza a nossa vida e os nossos caminhos. Jesus, isso mesmo, foi o que venceu a morte. Jesus, meus irmãos, venceu o aguilhão da morte, isso mesmo. Venceu, meus irmãos, o pecado, venceu, meus irmãos, o inferno, isso mesmo. E a nossa vitória está na cruz de Cristo. E hoje, meus irmãos, pela tradição, se comemora o domingo de Ramos, o dia, isso mesmo, em que Jesus entra ali já em Jerusalém, para ser entregue, para o sacrifício da cruz, e ali ele foi recebido com festa, com alegria, isso mesmo. Mas poucos dias depois, aquele mesmo povo que aplaudiu, festejou a entrada de Jesus ali, foi também o povo, meus irmãos, que os crucificaram, isso mesmo. E é um dia muito especial, para que nós possamos agradecer, e nós estamos fazendo esse propósito tão especial. Por isso, que devido a esse propósito, eu coloquei no meu coração algo particular, isso mesmo. Eu raspei, tirei a barba, tirei o cabelo, para fazer esse propósito de oração e de jejum durante esses dias. Algo aparentemente fácil, mas para mim foi uma grande entrega, isso mesmo. Uma grande entrega, um sacrifício de amor a Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Não que o Senhor ele nos peça nada, não, meus irmãos. Ele pede somente que nós venhamos crer, isso mesmo, servir a Ele por meio da sua palavra. A palavra de Deus, meus irmãos, lá no livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 7, versos 8, diz assim, preste bem atenção: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele disse que aquilo, isso mesmo, que para ele algum dia foi ganho, ele disse, hoje eu reputei como perda, isso mesmo, por Cristo. Paulo era um homem culto, era um homem, meus irmãos, muito inteligente,
Isso mesmo. Era um homem que falava várias línguas, era um homem que tinha, isso mesmo, um grande currículo, é um dos maiores doutores que hoje você possa imaginar, isso mesmo. Na área de filosofia, sociologia, teologia, um dos maiores doutores que você possa imaginar. Esse era Paulo, isso mesmo. E ele, meus irmãos, se reduziu-se a nada, ele colocou essas coisas, tudo, isso mesmo, os aplausos, o ganho do mundo como perda, por amor a Cristo. E quando nós, meus irmãos, entregamos a nossa vida verdadeiramente a Cristo, nós devemos, meus irmãos, aquilo, isso mesmo, que para o mundo é ganho, nós colocamos isso como perda, isso mesmo, porque Cristo, ele é muito valioso dentro dos nossos corações. E Paulo diz: mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo, isso mesmo. Olha o amor de Paulo, isso mesmo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Meus irmãos, quanto mais Paulo ele conhecia a Cristo, mais, meus irmãos, ele era grato, ele amava, e ele abria mão de todas as coisas para o serviço e o amor a Jesus Cristo. Isso mesmo. E ele disse: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Ele disse: eu tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Paulo abriu mão de tudo, dos seus currículos, dos seus doutorados, isso mesmo. Abriu mão dos aplausos do mundo, abriu mão, meus irmãos, isso mesmo, de tudo aquilo que ele era quando ele não conhecia a Cristo. Um grande doutor, aplaudido, isso mesmo, pelos homens, pelas pessoas. E depois, meus irmãos, ele sofreu perseguições, aflições e humilhações. Mas ele disse: eu considero tudo aquilo que um dia para mim foi ganho como perda, por amor a Cristo. Isso mesmo. E é isso, meus irmãos, que fortalece a nossa fé. Isso mesmo. Isso que fortalece a nossa fé. E Paulo disse: e seja achado nele. E o apóstolo Paulo disse: e seja achado nele, não tenho a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. Isso mesmo. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé. E Paulo, meus irmãos, ele chega à conclusão de que a justiça dele não vinha da lei. A justiça que perdoou os pecados de Paulo, a justiça que mudou a vida de Paulo, não era da lei, não era dos homens, mas sim a justiça, meus irmãos, da cruz de Cristo. Isso, pela fé em Jesus Cristo. O que nos limpa, o que nos purifica, o que muda a nossa vida, preste bem atenção. O que nos limpa, nos purifica e muda a nossa vida, não é o mundo, isso mesmo, não é a lei do mundo, não é o que rege o mundo, mas é a nossa fé em Jesus Cristo. É a gente se render-se, se humilhar-se para o Senhor e saber que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que nos sustenta, nos livra e nos guarda. E Paulo, meus irmãos, um homem que uma hora foi aplaudido, uma hora, meus irmãos, era um grande doutor, teólogo, filósofo, isso mesmo. Fariseu, isso mesmo. Perseguia a igreja, agora ele disse: eu reputei por perda todas estas coisas, por amor a Cristo. Estas coisas para mim, ele disse, são como esterco. Isso mesmo, como esterco. Que coisa maravilhosa. E a fé em Cristo, meus irmãos, faz com que o nosso coração e nós venhamos amar a Ele acima de todas as coisas. As coisas deste mundo perdem o valor. O valor deste mundo perde para nós. Porque Cristo, Ele vale mais. Uma pessoa que tem a consciência, o saber, isso mesmo, do quanto ela foi perdoada pelo amor de Deus por meio de Jesus Cristo, dos seus pecados, o quanto, isso mesmo, o quanto ela foi perdoada,
Isso mesmo. Ela, meus irmãos, aquilo que atrapalha a vida dela, aquilo, meus irmãos, que pode, isso mesmo, desviar a fé dela. Ela, meus irmãos, considera isso como esterco. E Paulo disse isso mesmo. Todas estas coisas eu as considero como esterco, por amor a Jesus Cristo. Isso mesmo. E é isso que nós devemos agir, meus irmãos, crer pela fé. Amém? Que Jesus Cristo amar a Ele, amar de todo o nosso coração, se humilhasse, isso mesmo, se humilhasse perante o Senhor e agradecer a Ele por tudo, por nós, meus irmãos, ser pecadores, ser, meus irmãos, pessoas que estávamos destituídos da glória de Deus, mas Deus ama o mundo de tal maneira que dá, isso mesmo, abriu mão. Deus abriu mão de quem, pastor? Abriu mão do seu Filho Jesus Cristo, isso mesmo. Alguém pode olhar para mim e dizer, pastor, como o senhor perdeu a aparência, isso mesmo. Agora, imagine para Cristo, na cruz, isso mesmo, sendo humilhado, cuspido, crucificado, isso mesmo. A Bíblia diz que não havia aparência e nem formosura alguma, isso mesmo. E Paulo, meus irmãos, ele abriu mão de todo o seu currículo, Paulo abriu mão de todo o seu status, o seu poder, isso mesmo. Quando Jesus entrou no coração de Paulo, de tal maneira, isso mesmo, ele disse, o que para mim era ganho, eu reputei como perda, isso mesmo. Olhe bem, o que para o mundo é ganho, isso mesmo, para quem serve a Cristo, isso não tem valor, isso mesmo. Tudo que para o mundo é valioso, para nós que servimos a Cristo, isso pode até ser útil para nós, isso pode ser, meus irmãos, até utilitário, mas isso, meus irmãos, não tem valor algum. O valor é a nossa fé em Jesus Cristo, por a gente saber que Ele entrou na nossa vida, perdoou e nos purificou dos nossos pecados, que nós estávamos condenados, destituídos da glória de Deus. Porque ninguém, meus irmãos, como está escrito em Efésios 2, lá em Efésios 2, meus irmãos, a Bíblia diz que todos estavam destituídos da glória de Deus. Isso mesmo. Lá em Efésios 2 diz, porque pela graça sois salvos. Isso mesmo. Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Porque pela graça nós somos salvos. Nós somos salvos, meus irmãos, pela graça de Cristo. Isso mesmo. Por isso, meus irmãos, devemos amar a Ele. Devemos, meus irmãos, empenhar a nossa fé. Isso mesmo. Empenhar a nossa fé em Cristo Jesus. E saber, meus irmãos, que pela fé em Cristo, nós temos os nossos pecados perdoados, nós temos a nossa vida transformada. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua casa, pela sua família e por todos os seus caminhos. Amém? Glória a Deus. Deixar aqui, meus irmãos, claro, isso, meus irmãos, não é uma regra, isso mesmo. Isso que aconteceu comigo, de eu ter tomado essa decisão, foi apenas um momento, depois eu deixar meu cabelo, minha barba crescer novamente. Isso não foi apenas um propósito que a gente está vivendo de oração, isso veio particular meu, isso de oração, amém? Eu não gosto nem de me justificar demais, para que não haja dúvidas e questões, a gente está aqui esclarecendo, tá? Isso mesmo, e eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas, isso mesmo, que o Senhor vai operar maravilhas, o Senhor vai perdoar os pecados do povo, vai restaurar as nações, né, o povo, trazer vida, salvação, purificação e mudança de vida. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, pela tua igreja, pelos teus filhos. Eu oro, meu Deus, por cada um que nos ouve, Pai, nesse momento tão especial. Pai, entra com providências nessa vida, nesta casa, nesta família, que essa pessoa seja curada, livre, transformada, restaurada, santificada. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, entre com providências, Senhor.
Repreende todo o mal, Senhor, que tem agido nesta vida, nesta casa, nesta família. Essa pessoa que está me ouvindo, Senhor, talvez está desanimada, aflita, angustiada, sentindo dores, sendo cobrada, Senhor, humilhada, com a sua família, Senhor, muitas vezes destruída. Meu Deus, entra com providências, restaura, restitui, traz vida, traz cura, libertação. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, abrindo esse propósito de oração, de jejum, tão especial, Pai, durante esses 7 dias, Pai. Até, Senhor, o domingo da ressurreição, o domingo de Páscoa, Pai. Que o Senhor, meu Deus, possa agir poderosamente, Senhor, perdoar pecados, libertar o aflito, libertar, Senhor, que está cativo, oprimido pelo pecado, Senhor, oprimido, cativo pelas garras de Satanás. Senhor, que haja restauração, purificação. Sim, meu Pai, que todo o mal possa cair por terra. Pai, em nome de Jesus Cristo, entra com providência, Senhor. Entra, Senhor, com providência nesta vida, nesta casa, nesta família. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, traz vida, Senhor. Limpa, purifica, restaura, cura o doente, o enfermo. Liberta, Senhor, do vício, das drogas, da bebida, da cocaína, do crack. Liberta, Senhor, da prostituição, da criminalidade. Liberta, Senhor, esta pessoa ou todos que estão nos ouvindo e irão ouvir, Pai, que precisa de um milagre, Pai, muitas vezes está escravo de uma doença, oprimido por dores na coluna, enxaqueca, diabetes. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, entra com providência, liberta de todo o cativeiro, Senhor, que haja mudança, libertação, transformação de vida. Meu Deus, eu oro por esta pessoa, eu oro pela tua igreja, eu oro por esta vida. E eu declaro em nome de Jesus Cristo que todo o mal vá embora e que haja transformação, milagres, bênçãos, saúde, a vitória por meio de Cristo possa entrar na sua vida agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga, eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe, fiquem todos na paz, eu amo a sua vida, tá? Isso mesmo. E durante esses 7 dias, iremos estar nesse grande clamor em nome de Jesus.